Então, fechando os nossos olhos e trazendo sempre Jesus, sempre, em todos os instantes, em todas as situações, é Jesus, sempre Ele. E agradecemos por estar conosco e nos acompanhar, nos orientar. Esse carinho tão grande desse irmão mais velho que nós temos, esse irmão querido, tão amado, que continua sempre nos orientando. Em nenhum momento nos deixa de ensinar. Então que aprendamos todos nós a ficar atentos, ter ouvidos de ouvir e perceber Jesus falando a cada novo instante. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos. Beth chegou, tem mais gente aí. Então, vamos hoje falar de um outro tema, né? Nós estamos falando de informações que Jesus nos traz, porque Ele não parou nunca, né? Não para. E que nós temos que procurar ler, pensar, avaliar, raciocinar, trazer para nós o Espírito de Jesus para dizer que a mensagem é realmente dele, tá bom? É isso que a doutrina nos ensina. Então, estamos sempre falando de Jesus, né? Vamos lembrar o que falamos na semana passada, que aos 30 anos ele se desloca até Cafarnaum, na Galileia. Ali ele começaria a sua caminhada messiânica. Naquela época, os deslocamentos não eram comuns, era um pouquinho difícil se deslocar, sair do local. Não tinha Uber, não tinha ponte aérea, não tinha nada, né? Então era difícil, as pessoas ficavam mais fixas. Mas ali, em Cafarnaum, era o local que passava uma estrada, né? Nós falamos via mares, e que as pessoas vinham de vários locais e acabavam levando, essas caravanas comerciais, acabavam levando para outros locais os feitos de Jesus. Ele que foi ali acolhido em Cafarnaum, vamos lembrar, convidado por Pedro, e permaneceu na casa dele cerca de 2 anos e 3 meses, onde ele nos deixou ensinamentos maravilhosos, né? Sobretudo ali na casa de Pedro, que as pessoas normalmente não conhecem, né? A doutrina espírita nos traz isso aí. Então, vamos pensar. Falamos a semana passada. 3 anos ininterruptos de ensinamento do Mestre, que daria por volta de 1100 dias. Sermões, parábolas, curas, conversas, ele não parava, Jesus não parava, não tinha um minuto que ele perdesse. E aí nós vamos ver que no Novo Testamento, na Bíblia, temos lá 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E em média, aproximadamente cada um desses evangelhos, né, em média, 63 páginas para cada um. Então tem evangelho, João, por exemplo, é o que tinha mais páginas, né? Mas na média, 63. E mesmo assim, esses evangelhos, alguns repetiam o mesmo acontecimento com Jesus. Então, fazendo um cálculo grosseiro, cada página de um evangelho estaria reservada a relatar, em média, aproximadamente 18 dias das atividades do Mestre, ou aproximadamente 3 linhas por dia de atividades de Jesus. Muito pouco, aliás, muito nada, porque Jesus era muito mais que isso, né? Então dá para imaginar o quanto não foi relatado durante a sua passagem aqui na Terra. Tanto que João, o evangelista, no capítulo 21, versículos 24 e 25, ele disse assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, vamos imaginar quanta coisa se perdeu ao longo do tempo. E que a espiritualidade conhece, né? Conhece, e que nos relata através da mediunidade. E Jesus disse que pelo fruto se conhecia a árvore. Então,
pela mediunidade vem muita coisa para nós, através do Consolador prometido, né? Então, quando eu analiso histórias da época de Jesus, eu procuro ver o Espírito de Jesus nela se bate, né? E eu entendo que há uma coerência maravilhosa nesses ensinamentos, tá? Jesus disse que o Consolador viria para corrigir aquilo que haveria de ser distorcido, como de fato foi, mas também traria muita coisa nova. Então está aí, né? Ensinamentos novos para que a gente possa crescer. Quem preside a doutrina espírita é o Espírito de verdade. Eu, analisando, eu estou falando do meu entendimento, combinado? Então, analisando, por exemplo, a Revista Espírita e outros relatos, eu não tenho a menor dúvida que o Espírito de verdade, a menor, é Jesus. É Jesus. Tanto que eu me recordo que na Revista Espírita, que foi escrita, passou pelo crivo e foi publicada por Kardec, há, por exemplo, uma só, são várias, uma mensagem vinda do espírito de Samuel Hahnemann, Espírito Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia. Nós sabemos que Jesus é o grande governador do planeta Terra. Então, Hahnemann falava disso, falava da vinda, a mensagem vinda daquele que é o governador do planeta Terra, tá? E tem outras, dezenas, tá? Um dia com mais tempo a gente pode ir nesse assunto. Então, através da doutrina nós aprendemos a atender a chamada do telefone, mas a chamada só vem de lá para cá, né? Eles que nos chamam. Então, nós precisamos aprender a qualidade daquele que nos chama, daquele que está do outro lado. Porque é necessário então essa identificação? Bom, sabemos que todos, filhos do nosso Pai, estão em crescimento, em evolução. E os espíritos não têm o mesmo grau de evolução. Sabemos, por exemplo, isso foi feito, essa separação, só com o objetivo de nos dar um entendimento. Dividiram em 4 grupos, 4 ordens: espíritos puros, espíritos bons, espíritos imperfeitos, tá? Então, só para a gente entender que a escala é longa, né? Infinita. Então, se há diferentes objetivos nos espíritos, há diferentes comunicações. Vamos fazer uma comparação? Vamos lá, com aquilo que encontramos aqui na Terra, tá? Encontramos diferentes pessoas, na família, amigos, na rua, seja o que for, com hábitos, qualidades, defeitos, né? Tudo diferente, é uma mistura, intenções diferentes. E as conversas são diferentes, porque vai de acordo com o objetivo daquela pessoa, a evolução dela, né? Espírito, a evolução. Então, dessa forma, as comunicações que se reportam exclusivamente ao amor, caridade, perdão, fraternidade, respeito, ordem, só podem ter sido ditadas por um espírito de melhor grau evolutivo, né? Bons frutos vêm de boas árvores. Então aí nós falamos isso porque a doutrina espírita, nós aprendemos a fazer esse discernimento, e essas mensagens que estamos passando aqui são mensagens que já passaram por esse crivo, tá? Combinado? Então, na live passada, nós falamos de aprendendo com a semente, que era buscar entender as dificuldades do dia a dia de cada um, para superar. Hoje, nós vamos ver uma lição que fala da necessidade de colocar o reino dos céus em nós, com a melhor pureza que pudermos. E ir, obviamente, eliminando aquilo que não está bem aqui dentro, os nossos defeitos. Nós sabemos que a reforma vem aos poucos. Ninguém muda, ninguém vira de demônio santo de um dia para outro. Demônio também esquece, e santo também. Ninguém vira
entre aspas, o demônio para se tornar um santo de um dia para outro. Não, isso aí é inúmeras reencarnações. Nós vamos crescendo aos poucos, doses homeopáticas. Temos que nos esforçar para fazer o melhor, sempre. Então, nós vamos narrar uma historinha maravilhosa. Prestem atenção se não é Jesus falando, tá? Tem que haver algum ponto que cause dúvida. Não deve ser ele, não faz sentido. Presta bem atenção. São explicações do mestre. E ele diz assim: em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, que era a casa de Pedro, a sogra de Pedro, perguntou então Sara, de olhos fascinados pelas revelações novas. E ela disse: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como mirar-me nela? Pergunta Sara. Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, Sara falando, mas sinto-me presa a velhas normas, a velha lei, dos judeus. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha, falou Sara. A dama, Sara, confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. E aí Pedro fala: para isso é indispensável a boa vontade. Mas estava no comecinho. Pedro estava começando a seguir Jesus. E aí a esposa de Pedro vem e diz: com a fé em nosso Pai Celestial, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Agora é Jesus falando: Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? E ela responde: é a criação de cabras, Senhor. E curiosa, porque essa pergunta: como procedes para conservar o leite inalterado e puro a benefício doméstico? Como que você faz para manter o leite puro? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não serviria para os serviços mais delicados. E aí diz que Jesus sorriu e explanou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, falou Jesus, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido, os judeus, não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho.
do serviço renovador da alma. Restará então vinagre de incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia, ali na casa de Pedro, recebia lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora, da Sara, que o interpelara, e concluiu generoso: o orvalho, num lírio alvo, é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Bonito, né? Então nós vamos comentar essa historinha, mas vamos trazendo para nós. Estamos falando de Jesus no século XXI, cada um com as suas necessidades, combinado? Então vamos lá. Nessa reunião que acontece, portanto, estava presente Sara, que ao lado de Benjamim, seu marido, criava cabras, né? E Sara disse que a ideia do reino dos céus é sublime. Mas como mudar o meu comportamento, ela disse. Vemos nos seus sermões, Jesus, você prega o amor e o perdão, mas eu me sinto presa a velhos conceitos, amarrada no passado, tá? Então, como todos os judeus, traziam cristalizados há séculos aquela lei antiga, né? Que vinha lá de trás. Então aquela lei rígida, dura, e então encontrar, com certeza, muita dificuldade para aceitar essas orientações novas de Jesus era natural, totalmente natural, pois tudo aquilo que Jesus falava era novo para os judeus. E eles confrontavam: oh, mas é diferente da nossa lei, né? E aí vou lembrar de uma frase de Albert Einstein. Ele disse: é mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. É difícil. E Jesus percebeu isso, né? Óbvio, ficou difícil. Por quê? Porque ele tinha que mudar. E as pessoas voltaram: não aceitamos não. Então, muitas vezes, vê se não acontece conosco isso hoje, tá? Reconhecemos que algo é melhor, mas continuar na velha rotina é muito mais fácil, né? E o mestre veio para nos dar informações que nos permitem mudar os nossos conceitos, e sempre para melhor. E aí vem Sara e continua: não consigo perdoar os que me ofendem. Não entendo como trocar nossas vantagens pelos interesses dos outros. Eu sou apegada aos meus bens. Então, novo para eles, né? Aferrados na lei antiga. 21 séculos depois, hoje, será que nós conseguimos perdoar como devemos? Será? E a questão do apego? Como trocar as nossas vantagens para atender a necessidade do outro? Às vezes nem um sorriso a gente dá, nem um abraço, nem uma orientação, não dou nem um minuto para dividir com os outros. Apego que inviabiliza a caridade. Caridade não é só dar o dinheiro. Caridade é dar o sorriso, o abraço, a atenção, dividir a dor do outro, trocar a palavra. Mas o egoísmo ainda está aí, né? Dentro de nós. Seguindo a historinha, olha que interessante. Pedro diz: Sara, é preciso boa vontade. Esse falar de Pedro dá a impressão que ele já entendia tudo, mas estava no comecinho, né? Pedro mal havia conhecido Jesus, que acabara de chegar de Nazaré e desembarcava em Cafarnaum. Mas Pedro demonstrava bom senso, boa vontade, confiança até em Jesus, apesar de ser nos primeiros dias, né? Então essa interferência de Pedro, que era conhecido de todos,
era a casa dele, afinal, né? Junto àqueles conhecidos, deve ter ajudado a fazer pensar melhor sobre o assunto. E às vezes a gente diz: eu não tenho que ajudar. Pedro ali, com um simples: olha, é preciso bom senso, vamos ouvir. Pronto, mudou tudo. Essa interferência dele ajudou até, né? Então, como entenderiam aquele povo? Como entenderiam de fato boa vontade, sem compreender a necessidade da modificação aqui dentro, que seria relevante, mas para eles ainda tão estranha, né? Gera um conflito interno, um grande conflito interno. Ouvir o que é bom, que era a orientação do mestre. Sara disse, né? É bonito tal, mas e aí? E conflito entre aquela mensagem, aquilo que é bom, e manter aquilo que sempre nos interessou. Aquilo que eu gostaria de ser, brigando com aquilo que eu sou. Vai ganhar aquele que eu alimentar mais, né? Com certeza. Então deve ter surgido ali, naquele momento, uma enorme discussão, em razão da ignorância de todos eles, né? Do espanto de todos. Era uma situação delicada, né? Como ensinar? É delicado, né? A gente não teria o jogo de cintura que o mestre teve. Como explicar? Jesus ia ensinar a necessidade da reflexão, né, sobre coisas novas, novos entendimentos, e não rechaçar de imediato aquelas pessoas. Calma, pessoal, vamos parar. Não, ele queria, mas sem excluir, sem deixar as pessoas assim de lado, tá? E ele até mal acabara de chegar em Cafarnaum. Ele não era assim tão conhecido. O mestre, então, ele buscava dar exemplos dentro daquilo que eles compreendiam no dia a dia, aquilo que era corriqueiro para todos eles, né? Ele se utilizava então da forma mais simples, entretanto tão profunda. Jesus, né, usava simplicidade, mas atingia tudo. Continua o diálogo e diz assim: em meio às discussões surgidas, Jesus pergunta. Então, olha Jesus falando: Sara, qual é o serviço que te ligaste? O que você faz? O que você faz todos os dias? Porque isso ela entendia. Era o dia a dia dela. E aí ela diz: eu crio cabras, Senhor. Que bom. Em razão disso você recolhe o leite, não é verdade? Sim, recolhe o leite que vem delas. Como você faz, Sara, para conservar esse leite puro, inalterado, né? Para que todo mundo possa aproveitar esse leite abençoado? Ela sabia, era o dia a dia. E aí ela diz: bom, Senhor, primeiramente eu lavo bem o recipiente onde eu vou depositar esse leite, né? Porque se permanecer qualquer detrito, qualquer sujeira, em breve o leite se azeda, eu perco, e aí não vai servir para mais nada, né? Que exemplo? Exemplo simples, extremamente simples. E para Sara, aquilo tocou fundo. Ela fazia isso todos os dias, né? Portanto, a colocação de Jesus abria um campo lindo para a orientação, aquela que ele pretendia dar, né? Então, Sara e os outros também sabiam que a sujeira, ficando dentro do latão, do recipiente, aquela sujeira do ontem, do leite do ontem, não permitiria que o leite do hoje ficasse puro. A sujeira do ontem não permitiria que o leite do hoje se mantivesse puro. Nós fazemos isso. Nós temos a sujeira do ontem. Nós temos os vícios do ontem, os equívocos do ontem, as agressões do ontem. Que ontem?
ontem, dia 19. Não, da outra existência também, da outra talvez também. E essa sujeira que fica dentro, ou seja, que está aqui dentro do meu espírito, se eu não tratar de eliminar, ela fica contaminando, dificulta um entendimento maior. Então eu tenho que limpar. Depois nós vamos falar um pouco mais adiante como que a gente limpa essa sujeira, né, que a gente traz aí há tanto tempo. Continuando no diálogo, Jesus sorriu e completou: assim, Sara, é a revelação divina no coração humano. Revelação divina é a orientação que vem do alto, que não cessa nunca, nunca. Jesus nos fala do Consolador, é revelação divina. Mas a revelação divina acontece em todos os locais. Eu consigo sentir a revelação divina dentro de um templo, dentro de uma igreja, no sermão de um padre, no sermão de um pastor. Eu consigo ver a revelação divina na conversa com um amigo querido, com uma amiga querida, com a minha família, com amigos do trabalho, fazendo sempre a triagem e vendo o quê? Se Jesus está naquela conversa. Bons frutos vêm de boas árvores. Então eu consigo ouvir Jesus no gesto de alguém na rua, alguém que me sorri. Bom dia, bom dia você também. É gostoso estar aberto às pessoas. As pessoas também se abrem para nós. As pessoas trazem sempre palavras que nos confortam, que nos animam. Nós levamos as nossas palavras, o nosso sorriso, a batida no ombro. É Jesus falando. Jesus fala com os nossos gestos. Então é a revelação divina que acontece em todos os instantes. Todos os instantes. Vamos seguindo. E Jesus diz: se não purificar o vaso da alma, o conhecimento é o leite, né? Não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, reduzindo então os benefícios que poderíamos recolher. Então, vem coisas boas, mas dá de encontro com a sujeira que está aqui dentro, que a gente não quis abrir mão. Então, estamos em evolução contínua, né? Aos poucos, é verdade que vamos nos modificando aos poucos, contínua. Então, se não tivermos interesse em ir nos desfazendo aos poucos dos vícios, dos erros, das agressões que fizemos, e como vamos nos desfazer disso? Se eu agredir alguém, eu tenho que pedir desculpas e corrigir o que eu fiz. Roubei alguém, peço desculpas e devolvo, né? Ah, mas se foi em outra encarnação, eu não lembro. Um amigo uma vez disse: como me modificar se eu não lembro do passado? A quem eu agredi? Eu fiz mal a quem? Eu falei, mas isso é importante? Não vejo. Basta dizer um ditado: fazer o bem sem olhar a quem. Faça o bem. E se você fez àquele que você agrediu, beleza. Se você fez a outro que você não agrediu, beleza do mesmo jeito. E se o outro que você agrediu de repente aparece e você, nessa forma de viver, está sempre servindo, amando, ajudando, beleza, você vai fazer, tá? Então, estamos sempre em evolução contínua, mas se não tivermos o interesse em irmos nos desfazendo desses vícios, desses erros, as novas orientações que vêm do alto, por melhor que sejam, se perdem aqui dentro. Por quê? Porque eu estou mergulhado nos vícios, na preguiça, no ódio, na inveja, no egoísmo. Então, por que acontece isso? Porque nos interessamos mais pelo que temos
Apego, eu tenho apego ao egoísmo, à ganância, ao dinheiro, ao poder, e desprezamos tudo que vem para modificar esse estado no qual nos encontramos. E aí ficamos marcando passo na caminhada, não aproveitamos. Viemos nesse entendimento, viemos para essa encarnação, viemos para a Terra a passeio, gozar os bens, os vícios, os prazeres. Ninguém veio para passeio, viemos todos a serviço. E qual o primeiro serviço? Melhorar. Mas melhorar nos pede nos melhorarmos para os outros, senão não nos melhoramos, né? E aí, se não aproveitarmos isso, perdemos a oportunidade de melhorar. Passamos em branco. Continua ainda. Jesus faz uma alusão a Moisés e os profetas, valorosos portadores de mensagens divinas, deixadas ao povo escolhido, que eram os hebreus, né? Essa alusão às mensagens trazidas até então pelos enviados do alto, os profetas, o objetivo era fazer com que o povo se modificasse, abandonasse o orgulho, a dureza, a prepotência que muitos tinham. O povo judeu muito orgulhoso, né? Então tinha que abandonar isso tudo, tinha que raciocinar, buscar o amor. As interpretações que eles tinham com interesses pessoais tinham que ser deixadas de lado. Os dirigentes religiosos da época mantinham uma religião voltada para o seu próprio interesse. Muitos deles, não se generaliza, óbvio. Vamos ver que até Malaquias, que foi o último profeta, lá no Velho Testamento, já falamos isso, é conhecido como profeta menor. Malaquias viveu 400 e poucos anos antes da chegada do Messias, chegada de Jesus. Ele falava do desvio dos dízimos. O pessoal lá do templo desviando dízimo, desregramentos que aconteciam. Ele chamava atenção para a necessidade de voltar a Deus e alertava sobre a vinda do Messias, 400 anos antes de Jesus. Continuando o texto, o povo hebreu, Jesus falando, não purificou o receptáculo vivo do Espírito, não purificou, para receber essas mensagens. E aí Jesus diz, por esse motivo, o povo judeu é justo e injusto, crente e incrédulo, bom e mau ao mesmo tempo, né? Então, o judeu continuava o mesmo, né? Não mudou, duro nas suas colocações, sem se reformar, justo e injusto. E aí vou perguntar, nós somos justos? Não. Somos injustos? Também. Nós somos justos e injustos, né? Só que, a cada caminhada, eu preciso me tornar um pouco mais justo e que vai me deixar um pouquinho menos injusto. É assim que se modifica. Eu quero me tornar mais justo. E aí, automaticamente, sou menos injusto. Crente. Perfeito. Crente, quanto mais eu acredito, quanto mais eu busco o entendimento, quanto mais eu compreendo, menos incrédulo eu vou ficar. Bom e mal. Será que não temos parcelas de maldade aqui dentro? Temos, somos imperfeitos ainda. Só que a cada caminhada eu quero ser melhor. E a cada caminhada que me torno melhor, eu deixo de ser um pouquinho pior na intensidade que eu era antes. Esse é o objetivo. Jesus diz, ainda na historinha, o leite puro dos esclarecimentos divinos penetra o coração como alimento novo. É um ensinamento novo que estamos recebendo, né? Mas se mistura com a ferrugem do egoísmo velho, restando o vinagre da incompreensão, retardando a instalação do reino de Deus em seus corações. Então,
esse ensinamento, por melhor que seja, quando se mistura com as coisas ruins, e eu não quero limpar essas coisas ruins, eu perco o ensinamento. Pode restar alguma coisinha, alguma lembrança, mas eu deixei de aproveitar na intensidade que eu podia ter aproveitado, né? Então, vamos ver. O que vinha de bom se perdia, né? Perde na sujeira. E acaba restando a incompreensão. Adiamos a nossa mudança. E aí, o encerramento de Jesus, tão bonito, que ele diz: o orvalho, num lírio alvo, é diamante celeste. Já viram um orvalho numa pétala de uma rosa, de um lírio? Olhar, ele é um diamante. É maravilhoso, ele reflete raios do sol, ali é coisa fantástica. Só que o orvalho, caindo na poeira da estrada, ele se torna gota lamacenta. Se perdeu. O orvalho se perdeu. Então, essa comparação de Jesus, maravilhosa, né? E é de Jesus. Muitas vezes, o orvalho, nós nem percebemos a presença dele, né? Às vezes estamos no relento, de madrugada e tal, eu passo a mão na cabeça, ela está molhada. O orvalho foi caindo suave, lentamente. Ele molhou aos poucos. Ele me molhou em silêncio. Silêncio. Diferente de uma chuva, de um temporal, o orvalho me molha com calma, me molha com doçura. Então, esse mesmo orvalho, tão bonito, quando cai no solo, ele se torna lama pegajosa. Perdeu-se. E aí, depois dessa história, que eu não tenho dúvida, Jesus falando, procure alguma coisa que você diga: ah, isso não pode ser de Jesus porque contraria um pouco do Espírito de Jesus. Nada. Complementa o Espírito de Jesus. É isso que nós precisamos ter, o coração aberto, a mente aberta, para recebermos, porque essas mensagens vêm de todos os cantos e nós desperdiçamos. Quantas mensagens Jesus está nos passando através de um filme maravilhoso. Você está assistindo o filme, se emociona e diz: eu vou melhorar nesse aspecto, estou falhando dessa forma, quero corrigir. É Jesus falando, é Jesus tocando o teu coração. Então, depois dessa mensagem, né, tão linda de Jesus, vamos refletir um pouco. E nós? Estamos em busca de um Jesus agora, na atualidade, um Jesus modelo século XXI? Será? Será que estamos buscando esse Jesus? Ou ficamos trancados naquele Jesus de 20 séculos atrás? Lindo, maravilhoso, mas que eu preciso fazer com que esse Jesus seja compreendido nas situações de hoje. Quanta coisa mudou. E esse Jesus está atualizado sempre, óbvio, nos orientando sobre coisas maravilhosas. É medicina, é informática, tudo Jesus está presente. Portanto, vamos pensar, vamos nos analisar frente a essa historinha contada pelo Mestre. Como anda a questão do amor? Que amor que nós temos? Porque o amor não é aquele amor que aprisiona. O amor é aquele que liberta. As pessoas confundem. Ah, eu me juntei com uma pessoa, casei com a pessoa, porque eu vou mudá-la. Mas se ela mudar nos padrões meus, não vai ser bom negócio para ela, não. Quem disse que os meus padrões são bons? Então o amor
tem que ser aquele que liberta, que ajuda, não que aprisiona, que retém, que dificulta o progresso do outro. Aquele amor obsessivo, terrível. E como é que está o perdão em nós? Perdão, será que está sendo feito da maneira correta? Nós sabemos dos ensinamentos do Mestre, todos, se não muito, uma base nós temos, né? Mas será que recebemos Jesus com um vivo interesse? Dispostos a receber mesmo? Ou fingimos, às vezes, que aceitamos esses ensinamentos de Jesus? Aí eu aprendi um pouquinho, tá bom, já está ótimo. E não está. Não está, não. Ele, por exemplo, falava de um amor incondicional. E nós colocamos condições. Que condições? Eu amo aquele que tem o mesmo entendimento que o meu. Eu amo aquele que vive comigo. Eu acho que amo aquele que me bajula. E não aquele que me censura, que me diz as verdades que nem sempre eu quero ouvir, mas preciso ouvir. Tenho que aprender a amar, respeitar, avaliar, analisar, raciocinar isso tudo. Falamos tanto em reforma íntima. E reformar-se intimamente é procurar se desfazer das sujidades que ainda existem em nós. Eu quero me reformar, mas não quero abrir mão da ira que eu tenho, da bronca que eu tenho com alguém. Eu estou me modificando, mas adoro uma fofoca, né? Tem que abrir mão da sujeira para colocarmos então o leite puro que o Mestre nos envia. Senão, ele se perde. Aproveitei um pouquinho, mas jogou o resto fora, azedou com tudo. Se não nos movermos no sentido de ir purificando o nosso interior, esse leite puro, esse ensinamento se mistura com tudo que está de ruim ainda dentro de nós e vai tudo por água abaixo. Por isso é que vemos pessoas que falam de Jesus, que dizem amar a Deus, contudo, os atos não demonstram esse entendimento. Pessoas que carregam, muitas vezes, um símbolo externo. Alguma coisa. Está carregando a Bíblia, está carregando um crucifixo, não importa. Um crucifixo no peito, por exemplo. Mas saem pela rua cometendo assassinato, roubos, violências. Vemos, observe na televisão, vemos poderosos. Por exemplo, Congresso, né? Câmara dos Deputados, os senadores, bonito, muitas vezes um crucifixo lá ao fundo. Mas as negociatas que acontecem ali dentro, terrível, né? Assassinatos silenciosos muitas vezes, porque está lesando o povo, tirando do povo muitas coisas que o povo necessita. E às vezes o símbolo está lá, mas está lá, não está aqui, né? Vemos pessoas se escravizando em comportamentos exteriores, ditados muitas vezes por segmentos religiosos. E no interior, uma insistência em velhos vícios, defeitos, que não perdem a sua intensidade. Egoísmo, vaidade, orgulho, um ar de superioridade muitas vezes, uma falta de perdão incrível. Então, lembremos da parábola do semeador. Acredito que todos conheçam, parábola do semeador. Semeador saiu a semear, parte da semente caiu, tal. Então, quando a semente cai no meio dos espinheiros, das pedras, ela ameaça germinar. Entretanto, logo morre, porque não tem como subir, né? Então, é preciso preparar o nosso solo. Não tem outra. Porque senão a semente cai, se enrosca nos espinheiros, na pedra, ameaça querer germinar, mas o sol queima a semente.
Então, precisamos preparar o nosso solo, aqui dentro, para receber cada vez melhor a mensagem do Mestre, e ir nos tornando um solo cada vez mais fértil. Então, fazer, sobretudo, o lar, em primeiro lugar, o lar se transformar em escolas de almas, que propaguem essa ideia, os nossos filhos, que comecem a compreender, para que possamos todos nós espalhar essa mensagem do Mestre por toda a terra. Combinado? Então, nós encerramos a reunião nossa, de hoje, e eu vou passar uma lição de casa, tá? Vamos limpar o nosso latão de leite. Combinado? Combinado. Então, muito obrigado a vocês estarem aqui conosco. E vamos terminar com uma prece e depois a gente se despede do pessoal. Tá bom? Então, pessoal, vamos fechando os nossos olhos e trazendo Jesus, sempre Ele, à nossa frente. E agradecemos, Jesus. E cada vez mais, a partir de cada entendimento que eu coloco dentro do meu coração, eu quero cuidar bem da limpeza aqui de dentro, para que os ensinamentos que virão logo em seguida caiam de uma maneira bem mais tranquila, bem mais serena, e que eu não perca a oportunidade de estar cada vez mais te compreendendo, aprendendo com você, mas também, Jesus, não basta só aprender, eu tenho que servir. Se eu não aprender a servir, eu fiquei na teoria. Então quero aprender para me habilitar a ajudar. E sair a campo ajudando aquele que está no meu lado agora, sentado aí no sofá, aquele amigo que está junto a você. Todo mundo. Vamos aprender a servir, mudar para servir e ajudar o irmão que não te conhece, Jesus, a começar a te conhecer. Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, amigos. Estou vendo aqui Michel, grande abraço, Michel, Maria Aparecida Barbosa, a Bete, Alceia, tudo bem, Alceia? Tá, um abração aí, abraço pro Paulo, o outro Paulo Serrato, todos vocês aí, Dr. Faria, esposa, todo mundo, muito obrigado pela paciência e que semana que vem a gente esteja juntos, tá? Estejamos juntos novamente e vamos lavando o latão de leite. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, tchau.